Pastor, o que é unção? É muito comum, às vezes, as pessoas confundirem unção com performance. Então, se uma pessoa pregou, se uma pessoa ministrou um estudo e ela fez isso com certa empolgação, e uma outra pessoa ministrou esse mesmo estudo ou proclamou a palavra e ela estava um pouco menos empolgada no que diz respeito aos gestos, a tonalidade da voz, é comum às vezes as pessoas confundirem e dizerem que a pessoa que teve uma performance um pouco mais vigorosa, que aquela pessoa tem unção, e aquele que um pouco mais comedido não tem tanta unção. Mas unção na Escritura Sagrada não tem a ver com performance. Uma pessoa mais animada, uma pessoa que ministra a palavra com tom de voz um pouco mais elevado, não significa que essa pessoa tenha mais unção ou menos do que aquela que transmitiu esse mesmo ensino num tom de voz um pouco mais ameno. Porque unção na Escritura Sagrada tem a ver com a presença do Espírito em nós. 1 João capítulo 2, João diz: vocês têm a unção da parte do Santo e todos têm conhecimento. Depois no 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Então, porque a unção ensina. Então, João está falando aqui do Espírito Santo, que vive em nós, do Espírito Santo que mora em nós. Todo cristão, ele tem a presença do Espírito, isto é, ele tem unção. Então, a unção não tem a ver com o tipo de dom que é manifestado na nossa vida, não tem a ver com performance, não tem a ver com volume de voz, tem a ver com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, ter ou não ter unção diz respeito a ter ou não ter o Espírito morando em nós. Então, se você é cristão, obviamente, você tem unção, porque o Espírito mora, o Espírito vive em você.